Em abril, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter na prisão o ex-banqueiro Salvatore Cacciola. Ele queria recorrer da condenação em liberdade, mesmo depois de ter saído do país sem autorização. O ex-banqueiro foi condenado em primeira e segunda instância a 13 anos de prisão por gestão fraudulenta do Banco Marca e corrupção de servidor público do Banco Central. Ao pedir o habeas corpus, a defesa do ex-banqueiro argumenta que o réu é o único, num total de 13, que não teve o direito de responder ao processo e recorrer da sentença condenatória em liberdade. Ao pedir o habeas corpus, a defesa do ex-banqueiro argumenta que o réu é o único, num total de 13, que não teve o direito de responder ao processo e recorrer da sentença condenatória em liberdade. Ocupação legal e endereço fixo. Estes foram os requisitos apontados pela defesa para que Salvatore Cacciola aguardasse o final do processo em liberdade. O ex-banqueiro foi preso em 2007 em Mônaco e extraditado ao Brasil em julho de 2008. Desde então está preso em Bangu 8, no Rio de Janeiro. Por 8-1, o STF negou o pedido de habeas corpus, mas também, por maioria de votos, concedeu ao juiz competente avaliar a progressão de regime de Salvatore Cacciola. Bem, aqui com a gente a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto. Boa tarde. Boa tarde, Helena. Esse HC ele se baseia em que princípio constitucional? A defesa argumenta que, embora tenha havido já uma condenação de Salvatore Cacciola, a decisão ainda não transitou em julgado e aí deve-se prevalecer o princípio constitucional chamado princípio da inocência, que presume que toda aquela pessoa que supostamente tenha cometido um crime, ou ainda nesse caso que já tenha sido condenado, ele não é culpado até que da decisão final não haja mais a possibilidade de haver recursos. Então, não havendo mais qualquer recurso para se interpor daquela decisão que condenou ou contra aqueles fatos, aí a gente diz que houve o trânsito em julgado e aí sim, diante da condenação, a pessoa é considerada culpada. É isso que eu ia perguntar, exatamente, porque ele já foi condenado, quer dizer, Exato. mas foi em primeira, em segunda instância, então cabe recurso, Isso. Então ainda tem a presunção de inocência. É o argumento. Por quê? Porque não obstante ele esteja preso, ele já tenha sido condenado, o que se buscava nesse habeas corpus era a possibilidade dele recorrer da decisão que o condenou a 13 anos de reclusão em liberdade até o trânsito em julgado. Né? Então, esse habeas corpus buscava justamente desfazer essa prisão preventiva que ele cumpre até hoje, aguardando então o trânsito em julgado. Como você disse, foi uma prisão preventiva, né? Normalmente essa prisão preventiva, quanto tempo deve durar? Nós não temos prazo para a prisão preventiva. O que existe é o prazo para temporária, mas na maioria dos casos, quando o juiz decreta a prisão temporária de algum suspeito, de algum acusado, havendo indícios ou então havendo preenchidos os requisitos para a decretação da prisão preventiva, como a garantia da ordem pública, a garantia da aplicação da lei penal, a instrução probatória do processo, se o juiz entender que o réu solto pode prejudicar qualquer uma dessas circunstâncias, ele pode decretar a prisão preventiva e aí converter aquela temporária, que sim, há um prazo, para a prisão preventiva. No caso de Salvatore Cacciola, houve a decretação da prisão preventiva porque, de fato, havia suspeitas de que ele poderia se evadir novamente do Brasil e aí impedir que a aplicação da lei penal fosse efetivada. E esse foi o argumento por isso que eles indeferiram o habeas corpus? Esse foi um dos argumentos, o fato de ele poder se evadir e não ser aplicada a lei penal, que é um dos requisitos da preventiva, mas também o fato dos ministros terem entendido que ele também teria subornado autoridades judiciárias, Ministério Público, funcionários, servidores públicos da Receita Federal, do Banco Central. Então, são várias circunstâncias que levaram os ministros, por maioria, a decidir pela manutenção da prisão preventiva dele até que venha o trânsito em julgado. Bem, ainda este ano,